Eu vou cantar um cântico, se vocês não souberem, eu espero que vocês aprendam, né? Por que deixar que as ânsias do futuro perturbem hoje a paz do coração? O Pai que nutre os frágeis passarinhos garante a tua provisão, pois sabes, não muda e sempre te ajuda. O Pai que nutre os frágeis passarinhos garante a tua provisão. Agora já aprenderam. O meu filho hoje está com 56 anos de idade, o mais velho. Ele aprendeu isso, cantava muito na igreja. A gente está conversando, a gente demonstra alguma preocupação, ele olha para mim e canta. Por que deixar que as ânsias do futuro perturbem hoje a paz do coração? O Pai que nutre os frágeis passarinhos garante a tua provisão, pois sabes, não muda e sempre te ajuda. O Pai que nutre os frágeis passarinhos garante a tua provisão. Ana Cília, olha para nós. Pai, louvado, engrandecido seja o teu nome. Obrigado a Deus pela segurança que só encontramos em Ti, pela provisão, Senhor, do pão material, emocional, espiritual, que o Senhor nos dá a cada dia, pela bondade e misericórdia do Senhor para conosco. Pedimos agora, Senhor, a Tua orientação para o ensino desta manhã, que aquilo, ó Deus, que for trabalhado conosco, possa ser vivido através do nosso amor e dedicação a Ti. Obrigado por cada pessoa que está aqui nesta manhã, que o Senhor esteja nos orientando, nos abençoando, guiando os nossos caminhos, livra-nos do mal, ó Pai. Perdoa, Senhor, aquilo que somos omissos, indiferentes à Tua voz e ao Teu chamado. Assim pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos olhar para essa figura. Lá em cima nós temos uma figura de um trigal, né? Já no ponto da colheita. Embaixo nós temos pessoas colhendo. Ali nós não temos colheitadeiras, né? São pessoas colhendo. Eu fiquei no sítio até quase 20 anos de idade e entendo muito bem, na prática, o que é isso? A urgência da colheita. É o texto que está sendo um desafio para nós. Vamos ler juntos? Levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Vamos olhar essas figuras. O que vocês estão vendo lá em cima? O nosso templo. Só? O que mais? Uma porta aberta. Então vamos pensar que é a porta do templo, a gente está representando de um lado a porta aberta. E embaixo, dá para ver? Uma rua, uma vila, e o que mais? Casa, pessoas caminhando. Caminhando. O que é que isso sugere para nós? Um templo, porta aberta, como? Sair para alcançar as pessoas. O que mais que sugere? Aqui é o local da nossa intimidade, aqui o meio urbano é onde estamos. Uhum. E a porta? Primeiro, saindo para alcançar as pessoas. Algo mais? Isso. No dia a dia. Está acontecendo. Temos que ir lá. A porta está aberta. Ou deve estar, né? Aliás, no nosso tempo a porta sempre está fechada. Esse dia eu passei aqui, estava fechadinho. Continuo ali, a porta do templo da Igreja Católica estava aberta, a turma entrando,
fazendo orações. Eu falei, puxa vida, eu acho que é uma lição para a gente. Bem, mas a ideia é a porta aberta. Olha, eu dou aqui uma sugestão. Ela está aberta tanto para a gente sair e alcançar, como deve estar aberta para acolher. Vamos ler todos juntos esse texto? Juntos. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Todos os dias, todo o tempo, onde? No templo, de casa em casa. Então, o templo acolhia, mas também enviava e iam de casa em casa, por uma cultura de evangelização. Eu já falei isso no curso passado, evangelização básica. Ou a evangelização como estilo de vida. Está mais relacionado com o que nós somos do que aquilo que nós fazemos. Então, esse é o desafio da nossa aula hoje. Agora, eu era pastor de uma igreja numa cidade que não era grande e que, na época, a população rural ainda era maior do que a população urbana. E um dia eu estava orando, preparando a mensagem, e eu percebi que na nossa igreja não tinha ninguém da zona urbana. Era uma cidade pequena, não era grande, não era Curitiba. E também, na hora, me veio assim uma imagem das minhas ovelhas, não tinha nenhum negro. E eu levei um choque, falei, será que a gente tem preconceito? Se eu perguntasse na igreja, todo mundo ia dizer que não tem não. Só que uma vez eu ouvi alguém dizer que o reverendo Jonas Dias Martins, que era negro, só que alguém estava falando de negro, e a pessoa disse, aí falou, e o reverendo Jonas? Ah, o reverendo Jonas é prestígio. Mas o que é o prestígio? Você conhece o prestígio, aquele chocolate? Que é branco por fora. Aliás, negro por fora. Meu pai. Bom, na verdade, Deus me deu uma mensagem para a igreja. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E preguei a mensagem. No domingo seguinte, eu ia chegando para a escola dominical, a gente tinha escola dominical de manhã, e eu chegando, 2 negros. Eu fui conversar com ele e os 2 vinham da roça, da zona rural. Eu fiquei feliz da vida. Falei, onde vocês moram? Eu moramos na Água do Xaxim. Lembra até onde morava? Água do Xaxim, zona rural. Vocês são daqui? Não, nós viemos do Espírito Santo, do estado. Lá ouvimos falar de Jesus e a gente queria procurar. E domingo passado nós fomos na cidade tal, que era a mesma distância. Fomos numa igreja, entramos e saímos. Hoje viemos aqui. Falei, que bom, sejam bem-vindos. Os 2 se converteram, Deus deu o dom da palavra para um, e logo lá na Água do Xaxim, eu tinha recebido cerca de 10 pessoas. E alguns irmãos estavam dando apoio. A gente ia, levava a gente de carro. Aí eu fui visitar aqueles irmãos com um presbítero da igreja. Tinha quase 30 anos de presbiterato. E nós chegamos, eles reuniram toda a turma da Água do Xaxim, encheu a casa. E o presbítero ficou entusiasmado com o fervor daqueles crentes. Aí nós saímos para o terreiro. Ele olhou para mim e falou, pastor, eu estou preocupado com uma coisa. Falei, com o que, irmão? Igreja para essa gente. Falei, mas como? Não, eles estão ardendo em fé. E a hora que eu pensei um pouco, veio a situação da nossa igreja. E o presbítero estava certo. Esses irmãos, a escola dominical começava às 9 horas, alguns crentes crônicos chegavam às 9h15, eles chegavam às vezes 8h30. Não tinha aberto a porta do templo, eles ficavam sentados na escadaria esperando. Um dia eu cheguei, estava aquela turma aí, abriram o templo, entrou, e foi entrando gente. Né? Aí uma irmãzinha da igreja, narizinho empinado,
falou bem alto para eu escutar. Essa igreja já foi boa. Está com um cheirinho esquisito. Na hora, eu chorei. Como a gente está indo e como a gente acolhe. Não estou falando só no tempo, acolhe. Vamos tentar viver uma experiênciazinha agora? Como é que funciona? Vamos encenar um pouco? Como a gente acolhe. Muitos aqui conhecem a Bugra. Ela estava falando numa igreja, contando o testemunho dela, aí um casal chegou e falou, Deus botou no nosso coração evangelizar travestis. E 2 deles fizeram uma decisão por Cristo. Eu fiquei tão entusiasmado que eu resolvi trazê-lo aqui para um culto da igreja. Mas eu estava tão entusiasmado que ele ficou na frente, bem na frente. Mas eles não tinham vencido os trejeitos, aquela coisa toda. A hora que terminou o culto, levantou, estamos olhando para eles. Aí ele falou para as pessoas que tinham levado, o que vocês fizeram com a gente? A gente queria ficar sentado no último banco. A hora que acabava, a gente... Agora, olha como é que as pessoas olham para a gente. Como é que a gente vai sair daqui? Como é que a gente acolhe? Isso é bom. A pergunta que eu queria fazer para vocês é, o que vocês fariam se a nossa igreja fosse invadida por um monte de jovens assim de roupas coloridas, cabelos compridos, flores na cabeça, não tão bonitos quanto eu, mas descalços e não cheirando muito bem, né? Essa é uma história que de verdade aconteceu, igual a história do pastor Matias. Aconteceu no sul da Califórnia, no movimento hippie. Eu vou passar para vocês um filme que conta a história verdadeira da igreja do pastor Chuck, igreja do Calvário, tá? Aconteceu no sul da Califórnia durante o movimento hippie, né? E os hippies, eles eram, basicamente, os hippies, foi um movimento de jovens que estava contra a guerra do Vietnã. Então eles pregavam o amor, não faça guerra, paz e amor, bicho, tinha toda uma linguagem própria deles, um jeito próprio deles, e eles não eram materialistas, eles queriam se desvencilhar de todas as coisas materiais e viviam perambulando na rua, tá? Só que essa, na verdade, era uma multidão de pessoas e muitos deles estavam procurando alguma coisa. E nós vamos ver o que aconteceu com a igreja do pastor Chuck. Passa. Então, aqui é a igreja do pastor Chuck, num domingo. É bem parecido com muitas igrejas que a gente vê por aí, né? No domingo, um monte de pessoas mais idosas, né? Um monte não, né? Tem pouquinho, tá? Na igreja, tá? E o pastor falando, e alguns jovens até meio que bocejando. Daí a Janete, a filha do pastor, que estava bocejando, era meio revoltada, assim, estava meio revoltada com toda aquela situação. Ela saiu de carro e adivinha, ela encontrou o Lonnie, tá? Que era um hippie e que ele estava difundindo as boas novas do reino. Veja só, tudo isso aqui são histórias reais, essas pessoas existiram, isso aconteceu, tá? E ele estava pregando, ele estava indo a pé para pregar o evangelho lá na cidade de São Francisco, que era a capital hippie do mundo naquela época. A Janete, conversando com ele, falou, você tem que conhecer meu pai. E levou ele para a casa dela. Tá? E daí, nós tínhamos no slide anterior, o pastor Chuck estava no primeiro slide, se eu voltar rapidinho no segundo, na verdade. Tá aí, olha. O pastor Chuck estava vendo uma notícia sobre os hippies na televisão, que foi coberto pela mídia, pela revista Time, o movimento do hippies, né? E ele disse assim,
que a Janete falou que aquele pastor precisava entender o que os hippies estavam querendo, né? Que ele devia buscar os hippies. Daí ele falou assim, olha, te direi algo quando... Volta. Te direi algo quando Deus... quando Deus entrar aqui e me disser que traga um hippie. Então ele estava esperando Deus aparecer para ele e falar para ele ir atrás dos hippies. Faz sentido? Não faz sentido. Deus já falou isso lá atrás, né? Ir por todo mundo, etc. Tal. Não precisa ele voltar agora e dizer para a gente, olha, vocês têm que ir lá e buscar as pessoas. Não precisa, ele já falou. E o pastor está falando aqui, olha, eu vou te dizer uma coisa quando Deus entrar aqui ou falar comigo para dizer que eu vou atrás de um hippie. Não precisa. Daí estava na igreja, né? Uma igreja decadente, né? Encontrou o Lone encontra o pastor e o pastor falou, olha, a filha falou, você me disse que queria que Deus te enviasse um hippie. Está aqui. Ele falou, eu disse isso, pero não decía em sério. Não era sério. Passa. Daí a cara de contentamento do pastor, quando o Lone, com todo aquele amor que ele estava transbordando, amor, encontrou o pastor Chuck. Tá? Daí sai outro personagem na nossa história também, que ele vai aparecer lá, tá? É o Greg, vai ser um grande pregador, tá? Também. E ele no movimento hippie. Aqui provavelmente é o show de Woodstock, que aconteceu naquela época, ali em São Francisco, né? Passando. Tá? E daí o Lone tendo uma conversa séria com o pastor Chuck. Né? O pastor Chuck, tipo, examinando ele, falando, olha, o que você acredita? Uma coisa assim. Daí ele começou a falar, né? Dando uma aula para o pastor. E ele fala assim, olha, com quem posso comparar essa geração? Tá? Ele estava dizendo que toda uma geração agora mesmo está buscando a Deus. É como nós temos aí, né? Os campos já estão brancos para a colheita. Existe toda uma geração buscando a Deus. Só que eles estão buscando, nessa busca implacável da verdade, eles estão acabando buscando em lugares errados. Eles estão desesperados. E no final das contas, eles acabam com vazio. E o que ele estava se referindo? Eles estavam buscando, porque os hippies, eles pregavam paz e amor, eles eram antimaterialistas, eles usavam drogas? Sim, eles usavam drogas, eles estavam procurando lugares errados. Né? Eles também faziam amor com todo mundo? Faziam também. Eles estavam se entregando ao prazer e a tudo mais. Tá? Eles estavam uma busca de um preenchimento interno que eles achavam que as drogas, que a música, que o amor fácil ia preencher. E no final, quando isso passava, vazio. Mas se você olhar com amor, você verá um monte de ticos, né, que estão buscando todas as coisas corretas, só que nos lugares equivocados, e são ovelhas sem um pastor. E aí ele falando, isso tudo é o diálogo do Chuck com o Lone, né? E ele acaba dizendo o seguinte, que as portas daquela igreja estavam fechadas para essa turma. Por isso que eu perguntei, o que vocês iriam falar, e digam de verdade para vocês mesmos, tá? Se um monte de gente, uma multidão de hippies, né, sujos, pés descalços, invadisse a igreja de hoje. Eu tenho certeza que, no mínimo, vocês iam ficar incomodados. Eu ia ficar incomodado. Eu ia querer saber, né, ia querer provar, né, as coisas. Né? Vamos ver a reação da igreja? Tá? Uma lá, eles não vestem sapatos, eles não pertencem aqui. Tá? E o pastor falando para o Lone, se eu levo vocês todos para a igreja, eu perco meu emprego. Daí o Chuck resolveu desafiar, ele resolveu acreditar, ele viu uma oportunidade. Então ele fez uma espécie de salto de fé. Falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E levou a turma para a igreja. E acabou que algumas pessoas na igreja estavam reclamando que os pés sujos daquelas pessoas estavam manchando o carpê da igreja. Né? Igual o cheirinho que o pastor Matias falou. Tá? Daí que o
pastor Chuck falou, bom, os pés sujos estão sujando o carpê da igreja, vou lavar os pés dessas pessoas. Daí ele sentou na porta da igreja e com uma bacia e uma toalha, o pessoal fez fila e ele começou a lavar o pé de todo mundo, porque uma irmãzinha reclamou que estava sujando o carpê da igreja. O pastor fez uma coisa incrível. E mesmo assim, na hora da pregação, ele fez um desafio. Olha, pessoal, eles vão ficar o quanto eles quiserem. Quem quiser ir, pode ir. Alguns membros se levantaram e foram embora da igreja. Eles até falaram assim, nós somos os contribuintes dessa igreja. Então as pessoas pensam, ó, eu dou o dízimo, né? Então eu sou o dono da igreja. Não, não tem nada a ver. O dono da igreja é Cristo. Você é contribuinte ou não, não importa. Então a pessoa até desafiou, não, mas nós somos os contribuintes, você vai viver como? Pela graça. Tá? Agora teve um velhinho ali, né, bonitinho, igual eu, que falou, vamos ver aonde isso vai dar. Vamos nessa. Daí, encheu tanto de gente, tanto de hippie aquela igreja, que o pastor teve que montar uma tenda no quintal, né, para essa turma. Está vendo a multidão ali? E eles ficavam perto de uma praia chamada Piratas Grove, esse lugar existe, né? Onde eles faziam os batismos. E, na outro lance, o Greg, ele foi convidado, que também era da comunidade hippie, foi convidado para pregar para os adolescentes numa outra igreja, né, ali perto. Né? Ele foi. Era uma igreja vamos supor, se fosse presbiteriana, seria uma congregação da igreja presbiteriana. Tá? Num dado momento do movimento todo, que estava se alastrando por todo mundo, né, o Lonnie se desentendeu um pouco com o pastor Chuck e resolveu ir para a Flórida para fazer a pregação lá. Então, o movimento não ficou só em São Francisco, ali no sul da Califórnia. Se alastrou para o resto do país também. Tá? E apareceu na revista Time, de 71. Né? O Jesus Revolution. Foi a reportagem da revista Time de 71. Tá? E o filme foi esse, basicamente. Tá? Aqui, depois, no final, começa a aparecer os créditos e a história e as fotos das pessoas de verdade com os atores. Né? O pastor Chuck viveu até não sei quando, começa lá. Começou na Califórnia com o movimento de Jesus, se expandiu para o país, culminando em 72. Muitos historiadores consideram que foi o maior despertar espiritual na história dos Estados Unidos. O Chuck seguiu como pastor da Igreja do Calvário até sua morte em 2013. Né? Hoje em dia tem mais de 1000 igrejas do Calvário. Né? Lonnie e Chuck eventualmente se reconciliaram e continuaram seus ministérios. Em 80, Lonnie era o hippie, né? Ajudou a inaugurar, né, um movimento que se chama Vineyard, todo mundo conhece Vineyard aqui. Né? Lonnie morreu em 93, pregando as boas novas. E somando com outro, e sonhando, né, com outro avivamento desse. Né? Às vezes eu me pergunto, né? Eu ouço tantas histórias, vejo tantos filmes de avivamentos nos Estados Unidos, e no Brasil eu não sei de muitos, pastor. Não sei por quê. Vira mais um, só mais um. Essas são as pessoas, tá? Tem toda uma história, tem um romance. Eu não contei todo o filme, não dei tanto spoiler assim, né? Mas é um filme muito bom, dá para ver no streaming só. Acho que não saiu ainda nos coisas, tá? E aí é uma foto de verdade do Piratas Grove, né? O batismo deles lá na praia. Falou? E é isso. Muito obrigado, Nelson. Nós vamos fazer uma oração agora. O movimento hippie passou. Né? Esse movimento foi lá, já viu quando. O Billy Graham escreveu um livro sobre isso, eu li na década de 70, mais ou menos quando estava acontecendo. E na época me impactou a leitura do livro. Eu procurei lá, mas as minhas mudanças
Eu descartei muito livro, acho que esse livro foi embora. O que nós vamos orar hoje? Para que Deus nos ajude a discernir o que Deus está fazendo hoje. Hoje é diferente o movimento hippie, é ou não é? Mas Deus está agindo. Multidões aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor, buscando em lugares. Pode? Essa bolsa minha aqui, ó. Essa bolsa aqui, eu comprei há 3 anos ali em Tabatinga, porque eu fiquei 3 anos trabalhando lá em Tabatinga, bem no comecinho. Essa Danusa, ela é uma hippie, casada com um hippie, 2 filhas, mulheres já, todas hippies, todas descalço, todas de dread no cabelo, roupas dessas bem coloridas, bem compridas, bem, sabe assim? E eles sobrevivem vendendo bijuterias que eles mesmos fazem, né, artesanato e pintura, coisas assim. E ele é pastor e eles fazem um trabalho maravilhoso, porque nós tínhamos uma ilha lá próximo, que era uma ilha que os jovens iam para se drogar. E ele convidava esses jovens para fazer, eu participei numa dessas vezes, e ele precisa de ver a palavra na linguagem deles, mas a Bíblia pura, não era nenhuma doutrina, era a Bíblia pluma, e a única coisa é que eles, quando estavam lá, não podiam fazer uso de nada, né? Mas precisa de ver que acolhimento e que coisa linda. Então, ainda tem hoje o movimento hippie. Portas fechadas, portas abertas. A porta dessa igreja estava fechada, abriu. O que Deus está fazendo hoje? Levantar os olhos e ver hoje os campos brancos para si. Pastor Júnior, quando esse filme estiver disponível, eu aconselho que você faça uma sessão com a mocidade. E é isso. Isso aconteceu, mas hoje. Tem campos brancos para a ceifa hoje. Vamos fazer uma oração agora? Vamos ficar, mesmo assentados, vamos orar. Pastor Paulo Júnior, ore por nós para que Deus nos ajude a discernir hoje quais são os campos brancos, como está a nossa porta. Não estou falando só do templo físico, aberto, fechado, indo, saindo para ir, acolhendo. Por favor, vamos orar, mesmo assentados. Pai amado, obrigado, Senhor, por esse tempo precioso em que o Seu Espírito Santo nos conduziu para ouvir essa história dessa igreja lá nos Estados Unidos, ó Pai. Obrigado porque são palavras que nos despertam, Senhor, que nos convocam, palavras, ó Pai, experiência trazida neste momento para alimentar o Teu povo, Senhor. Nosso desejo, ó Pai, é que a nossa igreja esteja com as portas abertas, Senhor. O nosso desejo, ó Pai, é que nós possamos olhar lá fora, identificar as pessoas que o Senhor já está trabalhando, ó Pai, e simplesmente acolhê-las, Pai, pastoreá-las, Senhor, caminhar com elas, colaborando com a missão que o Senhor já está realizando em nosso meio, Senhor. Pai, tenha misericórdia de nós, que nós não nos distraiamos, ó Pai, com coisas que não são necessárias, que nós não percamos, ó Pai, o foco naquilo que realmente é importante, Senhor, que é proclamar a palavra no discipulado, Pai, em todas as esferas da nossa igreja, nos diversos ministérios, nas células, ó Pai, a partir da vida de cada um que está aqui, Senhor. Que essas palavras, Senhor, elas possam encontrar um solo, essa semente possa encontrar um solo no nosso coração e ela possa criar raiz, Senhor. Que assim o Senhor possa, mostrando para nós, em diferentes áreas da igreja, sinais da Tua presença, de como o Teu povo está se convertendo para essa missão dia a dia, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir o Teu mandato, desperta-nos, livra-nos do mal, livra-nos de qualquer tipo de distração, livra-nos, ó Pai, de conflitos internos, livra-nos, ó Pai, de atividades vãs, mas que nós possamos, Senhor, assim como aconteceu naquela igreja, ter a coragem, Senhor, de lavar os pés daqueles que estão à porta da igreja, que nós tenhamos a coragem de servir as pessoas e assim cumprir, ó Pai, com aquilo que o Senhor nos chama, Pai. Esteja com cada um de nós, com as nossas famílias, e que nós possamos juntos, ó Pai, testemunhar da Tua glória. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Nelson. Deus te abençoe. Uma vez eu fui procurado aqui por um pastor, queria apoio. Eu dei apoio para o Ministério da Búlgara, vocês sabem. Mas eu não ia à praia, porque se eu fosse na praça,
Se eu fosse na praça com esse jeitão de pastor presbiteriano, é complicado. Mas ela precisava de apoio. E ganhou vidas, né? Ganhou vidas para Jesus. Então, eu fui procurado por um dentista, trabalhava com a BU. E ele me disse, lá na igreja precisava de fazer discipulado para os jovens. Os jovens estavam precisando de firmar na fé. E ele era professor, deu aulas, terminou um curso de discipulado, deu um certificado para todo mundo, mas ele estava extremamente inquieto. Aí ele reuniu aqueles grupos e falou, puxa vida, agora a gente sabe Bíblia, agora a gente aprendeu a ser discípulo de Jesus, mas eu estou inquieto, não estou contente. Eu vou fazer um convite para vocês, era um grupo de jovens. Vamos sair pela rua e vamos procurar Jesus? Ele saiu com um grupo de jovens. Tinha um cara sentado, sentaram com ele, começaram a conversar. Era uma pessoa que tinha um curso superior, tinha se desiludido, tornou-se uma pessoa de rua. E foram encontrando Jesus nas pessoas. Era um membro de uma igreja evangélica aqui de Curitiba. Começaram a levar para a igreja. Literalmente ajudava a dar banho na turma, fazer uma sopa. Mas lá não aconteceu igual aconteceu nessa igreja. Eles simplesmente tiveram que sair. Aí ele me procurou, falou, procurando um espaço. Bem, eu continuei pastor presbiteriano, com jeitão de pastor, com dificuldade para misturar com essa turma, mas eu dei apoio. Quando eu saí daqui em 97, ele veio me visitar. Ele falou, pastor, o senhor era o pastor que me apoiava. Então, irmãos, Deus tem... A graça de Deus é multiforme. Deus tem muitas formas de agir. A minha oração é para que Deus nos ajude a estarmos sensíveis ao que Deus está fazendo, quer fazer, e nos colocarmos à disposição dele. Deus vai usar cada um de nós no nosso jeitão. Lá em Londrina tinha um jovem que me procurou. Ele gostava de rock. E rock dá pesada. Eu não gosto. Não é meu gosto musical. E ele criou uma banda. E ele queria evangelizar esse grupo. Mais uma vez, né? E ele era estudante de psicologia. Formou-se em psicologia. Hoje é um psicólogo clínico. Um dia eu falei para ele, escuta, você gosta mesmo desse rock pesado? Ele falou, gosto, pastor. Eu sempre tinha ideia que quem gostava muito desse rock pesado era um cara meio pirado. Ele era um moço tranquilo, um excelente psicólogo hoje. E Deus fez muita coisa através desse jovem. Então, a nossa oração, vamos continuar, pastor Paulo, na linha da oração que o pastor Paulo fez. Deus nos dá discernimento, dá-nos olhos iguais aos de Jesus, para ver as pessoas. Coração igual ao de Jesus, para compadecer-se. Pés iguais aos de Jesus, para ir. Ele percorria cidades e povoados. Percepções igual de Jesus, que os pastores que existiam na época, escribas, fariseus, não estavam pastoreando. Eles não viam como Jesus. Eles viam aquelas multidões que não sabiam nada da lei como plebe maldita. Então, vamos continuar em oração nesse sentido? Eu não estou conclamando os irmãos, olha, eu tenho um projeto, eu não tenho. Eu não tenho. Mas a oração é para que Deus nos ajude a discernir e vamos nos colocar nas mãos de Deus, para Deus usar cada um de nós. E se Deus quer fazer uma coisa meio diferente, né, Juninho, aí com a mocidade, o pastor Júnior me disse que Deus tem movido para ele dar voltas aqui e orar. Ele está tendo certas percepções. Vamos orar pelo pastor Juninho, que está trabalhando com a moçada, pela pastora Priscila, por nós, presbíteros da igreja, e que essa mensagem de hoje cause algum efeito em nossa vida. Por que uma cultura de evangelização ou evangelização como estilo de vida?
Porque a igreja tem uma natureza missionária, porque todos os crentes são ministros e tem um ministério bilateral para dentro e para fora, porque a igreja é movimento do Espírito Santo. A igreja não é uma instituição estática, ela é movimento. A igreja tem uma natureza missionária. Vamos ler juntos esse texto aí dos dois lados? Vamos juntos? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Um momento, essa é a nossa identidade. Agora vamos ler do outro lado. A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos o que somos. Somos uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Logo, identidade e missão são inseparáveis. Isto é, a igreja, como igreja de Cristo, corpo vivo de Cristo, ela tem natureza missionária. Por isso, a evangelização não deve consistir de movimentos esporádicos, atividades intermitentes, mas ser um estilo de vida, uma cultura da igreja. E essa tem sido a nossa oração e procurando nos despertar para isso. Natureza missionária da igreja. Eu disse que evangelização como estilo de vida está mais relacionado com o que somos do que com o que fazemos. Vamos pegar aqui dois exemplos bíblicos. Podíamos ficar hoje estudando esse tema o dia inteiro. Vamos pegar dois exemplos. Jesus está conversando com os judeus e diz: se o Filho libertar vocês, vocês serão verdadeiramente livres. E disseram: como? Nós somos filhos de Abraão. Identidade. Realmente é descendente de Abraão, eram circuncidados e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que a gente vai ser livre? Ele diz: quem comete pecado é escravo do pecado. E aí Jesus chegou a um ponto que ele diz: se vocês de fato são filhos de Abraão, vocês fazem as obras de Abraão. Identidade e missão. Se vocês de fato são filhos de Abraão, vocês praticam as obras de Abraão, missão. Que Abraão ouviu o chamado e simplesmente obedeceu. Por isso que ele é o pai da fé. Fé sem obediência não é fé. É um conceito. Não acontece. Se vocês são filhos de Abraão. Mas outro exemplo que está ali é de João Batista. Precursor de Cristo. Pregando o batismo do arrependimento. Iam publicanos, pecadores, confessavam os pecados, eram batizados por João. De repente, João olha e vem lá fariseus e saduceus. Fariseus, líderes religiosos. Saduceus, sacerdotes. E João olhou para a turma, e João era profeta, né? Como é que o Pezzini falou, Júnior? Que o pastor e o profeta o pau senta. João Batista era profeta, precursor. Ele olhou e, em vez de falar geração eleita, raça eleita, ele falou raça de víboras. Isso é o profeta. Quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Produzam frutos de arrependimento. E não comece a dizer entre vocês, nós temos por pai Abraão. Identidade. Somos eleitos. Porque destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Isso é o profeta falando. E além do mais, gente, o machado já está na raiz da árvore. E a árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Irmãos, é muito forte isso. Então, isso fala comigo. Isso foi um desgaste emocional muito forte agora, porque
fala comigo. Que Deus nos ajude. Muito bem, eu vou... Segundo motivo é que todos os crentes são ministros de Deus e têm uma missão bilateral. Para dentro, edificação. Porque se a gente não tiver uma igreja edificada, uma igreja que acolhe, a gente tira as pessoas do mundo, elas ficam expatriadas, né? Quando Jesus diz, eu era estrangeiro, vocês me hospedaram. Eles perguntaram, quando é que vimos o Senhor estrangeiro e hospedamos? Todas as vezes que vocês hospedaram um estrangeiro. Quando uma pessoa conhece a Jesus, o mundo não é a casa deles. Concordam comigo? Não é o ambiente deles. Eles precisam de uma família. Precisam de um novo ambiente. Daí a angústia daquele presbítero. Era um homem íntegro, tinha quase 30 anos de presbiterato, e ele tomou consciência de que aqueles novos crentes, todos eles da zona rural, lavradores, na época eu não falava agricultores, né, agronegócio, naquela época era enxada, eu estava começando meu ministério. Ele percebeu que eles tinham se convertido realmente, mas precisavam agora ser acolhidos. E ele percebeu que a igreja, e ele falou para mim, pastor, falei, o irmão é presbítero, eu sou pastor, é um desafio para nós. A edificação é exercendo dons do Espírito, em comunhão com os irmãos, crescermos como família, como comunidade. E para fora a missão. Então as duas coisas, elas vêm juntas. Pastor Júnior falou, o Juninho, né? Senão vamos confundir com outro Júnior. Ele falou da integração. Domingo passado, foi isso, né? Integração. Então é preciso que a gente seja família, que ame, um lar para os que se convertem, que ficam desajustados no mundo, precisam. E aí preparar quem está chegando, o pastor Juninho deixou isso muito claro, para que eles também sejam enviados e também acolham. Quando a igreja começa a ver conversão de pessoas, a igreja começa a mudar. Porque começa a oxigenar a igreja. Às vezes lá em Londrina, todo encontro nós de pastor tinha um testemunho sobre células. E às vezes células ficava tempo, não multiplicava. E aí nós começamos a orar ali juntos. De repente, um dos pastores falou, olha, sabe aquela célula? Alguém começou a evangelizar, levou alguém. E aí as pessoas viram a necessidade, começaram a ministrar, a discipular e despertou. E nós já estamos chegando no ponto de multiplicar. Crescimento interno, expansão no mundo. Vamos ler o desafio? Desafio, todos juntos. Envolvimento de todos os crentes na edificação mútua e na missão. Esse é um desafio para a liderança da igreja, para os pastores, né? Para mim, para o pastor Priscila, pastor Paulo Júnior, o Juninho, para o conselho da igreja, para os irmãos. Eu olho aqui e eu vejo, irmãos, um enorme potencial nesta sala hoje, capaz de desencadear uma revolução. Todos são chamados. Os irmãos viram o texto, que é Efésios 4, 1 a 16? Todos são chamados. Versículos 1 a 6. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, Paulo estava na cadeia, que andeis de modo digno da vocação, todos são vocacionados, todos, sem exceção. Se eu nasci de novo, estou no corpo vivo de Cristo, eu sou vocacionado, eu sou chamado, não tem essa história, Deus chama alguns. Todos, se eu estou no corpo vivo de Cristo,
todos são chamados, todos são ungidos, se eu estou no corpo de Cristo, capacitados, já acontece, é 7, todos são chamados, mas 7 diz, a graça foi concedida a alguns dentre nós, na proporção do dom de Cristo. É assim que está em Efésios 4:7. A graça de Deus foi concedida a alguns do nosso meio que Deus chama para exercer um trabalho de evangelização. Como é que está em Efésios 4:7? Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Ah lá. Mas a cada um de nós, que fomos chamados, foi concedida a graça, caris, tem o sentido de carisma, de dom, de capacitação, de habilitação, a cada um de nós. O mesmo está em 1 Coríntios 12:7. Mas a manifestação do Espírito é concedida a alguns, é assim que está em 1 Coríntios 12:7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. 1 Coríntios 12:11. Mas o mesmo Espírito distribui a cada um como lhe apraz. O Espírito Santo faz isso. 1 Pedro 4:10. Servi uns aos outros, cada um. Ninguém fica de fora. De acordo com o dom que recebeu. Preste atenção, como administradores da multiforme graça de Deus. Olha para a edificação da igreja. Não é só o pastor que edifica a igreja. O Espírito Santo chama, todos somos chamados, todos somos vocacionados e todos somos habilitados, empoderados com o dom do Espírito. Essa é a igreja. O que é a igreja? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, a habilitação que Deus deu, como os administradores, mordomos da multiforme graça de Deus. A graça de Deus é multiforme e tem recursos para edificar uma igreja como a igreja deve ser. E não é o pastor que é o administrador dessa graça. Ele tem a função dele, mas é cada um. Daí a minha paixão por igreja em células. É a oportunidade de nós convivermos e de uma maneira mais efetiva e real ministrarmos uns aos outros. Eu estou vivendo isso já há algum tempo. E hoje, se tiver alguma forma melhor, eu estou aberto para ouvir. É a forma de nós convivermos e ministrarmos uns aos outros. E se ela tem recursos para suprir todas nós, nos fortalecer, isto é igreja. Então, todos nós somos chamados, todos nós somos habilitados com a graça, com o dom, com o carisma. E através desses dons, o Espírito Santo se manifesta através de nós. Todos são treinados. No versículo 8, como diz, e Deus deu dom aos homens, nós não temos tempo de estudar esse texto. Calvino faz extenso comentário, pegando o Salmo que Paulo cita, etc. Aqui a gente não tem tempo para isso. Mas é diferente de cáris. É um dom. E aqui Deus não está dando dons, mas Deus está dando pessoas para que capacite todos os santos para a obra do ministério. Então, o que é que Deus dá aqui? Né? Efésios 4:11. Eu falo tanto sobre isso, às vezes alguém me fala assim, o senhor não vai mudar a sua fala? Não. Eu falei, eu vou quando estivermos praticando o que eu estou ensinando. Senão eu não vou mudar, para quê? A igreja não precisa de novidade. A igreja precisa de obedecer o que já entendeu. E ele deu Cristo. Aqui ele não está dando o dom do Espírito Santo do carisma. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ministros da palavra. Governo da igreja. Liderança da igreja.
E tudo isso é feito pela palavra. Pela palavra. Ministros da palavra. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores. Para quê? O versículo 12. Com a finalidade de aperfeiçoar todos os santos. Para duas coisas. Para o desempenho do seu serviço. Tem uma tradução que diz, para a obra do ministério. Então, o ministério não é só do pastor, ele tem um ministério na comunidade. O ministério é de cada crente, o ministério é da igreja. A minha filha me ajudando a fazer material, eu falei, bola aí um vídeo para o... Ela bolou o vídeo assim. Falei, se eu chegar na igreja, falou, quem aqui foi chamado para o sagrado ministério? Talvez um lá levante. Sagrado ministério já entende, é ser pastor, ir para o seminário, ser ordenado, etc. Aí eu dizia isso, ela assim, ela fez figurinhas, as pessoas levantaram a mão, eu também. Eu falei, eu fui chamado para o ministério, eu também. Quando o sagrado ministério fica restrito ao pastor, ele se torna um clérigo prestador de serviço. Não precisa ser nem crente. Basta entender bem o linguajar dos crentes, o que é que ele vai fazer, batizar os filhos do crente, celebrar a ceia, fazer ofício fúnebre, fazer casamento. E os crentes ficam lá no banco, dia após dia, reclama, ele tem que esmerar, preparar bem o sermão, ter uma mensagem eloquente, que agrade, de preferência que não incomode os crentes, que não tire ninguém da zona de conforto. Mas isso não é ministro desses que Jesus deu à igreja. Porque estes são mentores que preparam todos os crentes para a obra, para o que Deus tem para cada um. Viram a diferença? Quando eu entendi isso, com muita clareza, eu tive uma reunião do Conselho de Londrina, e eu compartilhando isso, eu falei, irmãos, esse clericalismo tem origem no inferno. É um meio que o diabo usa para expropriar os 12 ministérios dos crentes e levar para essa mornidão, para essa coisa. Então, a gente podia até parar agora e orar, para que Deus abra os nossos olhos. E aqui o pastor, hoje está o pastor Júnior, a pastora Priscila não pôde vir. Perdão, Priscila, eu não tinha visto. Orem por nós, tá ok, gente? Orem por nós. Eu, se for para continuar sendo ministro, que capacita os crentes para o ministério, eu quero continuar e estou à disposição de Deus enquanto tiver um pouquinho de força. Mas para ser um clérigo, prestador de serviço, que Deus me leve agora. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu, às vezes, lá em casa, eu oro, Senhor, por favor, não me deixe eu ficar muito enfático. E qual é o objetivo? Capacitar cada crente para o exercício do ministério, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento, na estatura da plenitude de Cristo. Irmão, quando é que a gente chegou num ponto de maturidade que não dá para crescer mais? Irmãos, a plenitude da estatura de Cristo, e é isso que me empolga. Porque a empolgação está no fato que eu posso crescer, porque a estatura é a plenitude de Cristo. Para que não sejamos mais como crianças, levados de um lado pelos ventos de doutrina, pela astúcia daqueles que induzem ao erro, mas eu estou citando, mas seguindo a verdade em amor, a gente tem que falar umas verdades, não é, pastor? Mas tem que falar em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo,
bem ajustado, pelo auxílio de juntas, cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, resumindo, todos nós somos ministros. O ministério não é de alguns ministros. O pastor tem o seu ministério na igreja. E é um ministério muito importante, gente. É de uma tremenda responsabilidade. Porque quando eu for para a glória, eu vou prestar contas. Aliás, Hebreus diz que orem pelo pastor de vocês e ajudem. Porque eles vão prestar contas do trabalho que fizeram com vocês. Para que eles façam isso com alegria e não gemendo. E quando chegar na glória, eu falei, escuta, você não leu a Bíblia? Eu disse lá que a tua função era despertar e treinar os crentes para o ministério. Mas você entrou numa acomodação tão grande, tinha o seu salário, estava acertadinho. Você ministrava, pregava as mensagens que os crentes queriam ouvir, mensagem de autoajuda. E agora, como é que a gente vai fazer? Vamos em frente. Eu já citei isso, né? A ênfase dos ministros da palavra, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, não está na posição. O pastor ensinou isso, agora nós vamos ter uma equipe de liderança que tem o apóstolo, tem o profeta, tem o evangelista, tem pastor e tem mestre. Quando a gente lê a Bíblia, a ênfase não está na posição, a ênfase está na função. Por isso eles edificam comunidades que exercem funções apostólicas, proféticas, evangelistas, pastorais e mestras, comunidades mestras. E cada membro dessas comunidades é ministro ativo e produtivo. Nem todos, por exemplo, são evangelistas, mas todos contribuem para a evangelização. O reverendo Augusto Nicodemos, ele tem uma afirmação, diz que apóstolo bom é apóstolo morto. E, num certo sentido, ele tem razão. Porque, no sentido primário, apóstolos são os 12, foram testemunhas de Jesus, da ressurreição, e deixaram o fundamento para a gente. Paulo, apóstolo dos gentios. O Novo Testamento fala de Barnabé era apóstolo. No entanto, a função, o ministério apostólico, a função apostólica continua. O próprio Augusto Nicodemos, hoje ele exerce, eu não tenho intimidade com ele, mas se eu conversasse com ele, eu falo, cara, você exerce o ministério apostólico. E ele sabe disso, ele aceita. Por quê? Porque pelo ministério que ele exerce, eu não conheço bem o Augusto, mas eu conheço o sogro dele, que impactou muito a minha vida, Francisco Leonardo. Ele é um holandês, eu nem sei pronunciar o nome dele, mas a portuguesana é o Francisco Leonardo. Por quê? Porque hoje o Augusto Nicodemos ele tem uma autoridade que extrapola as igrejas locais. É ou não é verdade? Ele foi em Londrina e eu fiquei impressionado, um pastor conservador, em termos de doutrina, não é fundamentalista, em termos de doutrina, aglutinou quase 1000 pessoas para ouvir de todas as igrejas. Isso, meus irmãos, é um ministério apostólico. Então, a função é essa, é edificar a igreja na base apostólica, não inventar moda. Por exemplo, o reverendo Jonas Dias Martins, foi escrito um livro sobre ele, O Apóstolo dos Pés Vermelhos. Ele exerceu um ministério apostólico no norte do Paraná. Sátilas do Amaral Camargo exerceu um ministério apostólico aqui no sul. Os irmãos concordam comigo? Está mais relacionado hoje com a obra missionária. E os ministros da palavra, exercendo esses dons, eles edificam uma igreja apostólica, uma igreja missionária. Profeta. Profeta e apóstolo na Bíblia, eles trabalham não em competição, eles trabalham em parceria.
Ray Stedman diz que o profeta é aquele que, no seu ministério, ele faz a doutrina apostólica brilhar. Ele entusiasma e empolga. Ele anuncia e denuncia o que está fora do fundamento apostólico. A igreja precisa de irmãos hoje exercendo ministério apostólico, exercendo ministério profético. O profeta é a consciência da igreja. É a consciência da nação. Quem é profeta, se pudesse, não seria profeta, porque o ministério profético é um ministério duro. Jeremias, uma fase na minha vida, Juninho, dou um conselho para você. Eu resolvi ler devocionalmente o profeta Jeremias. O profeta chorão. E às vezes ele dizia, Senhor, eu não queria, mas o Senhor me pegou pela gola, falou, vai e fala. O Senhor parece, para mim, um ribeiro ilusório. Ele exercia a função dele, em vez do povo se arrepender, jogava o profeta na cisterna. Se não fosse aquele etíope que foi lá e tirou, ele morria lá atolado na lama. Mas o ministério profético hoje é tremendamente importante e os profetas da igreja, eles sendo função, não estou falando da igreja ter alguém que é o profeta, vamos consultá-lo. O ministério profético, a função profética hoje é importante. E na igreja, quem tem esse dom, quem é dado por Cristo à igreja como profeta, o trabalho dele não é só ganhar vidas para Cristo, é inspirar o ministério apostólico na igreja, o ministério profético. Evangelista é a mesma coisa. Esse evangelista aqui, que é um líder, dado por Cristo à igreja, a função dele não é só ganhar vidas, mas é inspirar toda a igreja, treinar a igreja para que a igreja seja evangelística. A mesma coisa o pastor. O trabalho do pastor não é ele pastorear todo o rebanho, mas ele contribuir, como a gente viu aqui, exercendo o seu ministério, para que os crentes amadureçam. E ao invés do crente ficar exigindo assistência pastoral, maduro, ele cuida de pessoas, exerce também função pastoral. E quando a igreja está exercendo função para todos os crentes, a igreja pode crescer. Se não for assim, orem fervorosamente se vocês amam o pastor, para não converter mais ninguém. Agora, se o pastor vai exercer a sua função corretamente, que é contribuir para que os crentes amadureçam, deixam de ser criança, e o pastor ser uma espécie de diretor de orfanato, orfanato não, onde tem crianças, que tem que ficar com a mamadeira, pondo chupeta na boca de cada um, correndo. Mas que ele seja um pai espiritual, capaz de levar as suas ovelhas à maturidade, para que parem de chorar, de reclamar, de exigir, e comece a trabalhar, cuidar dos outros. Está chegando gente na igreja, eu ficar, pastor Paulo Júnior, estou precisando lá botar uma chupetinha. Não, amadureceu, ela está então ganhando vidas para Cristo, cuidando das vidas que ela ganha, e a igreja vai começar a exercer, toda a igreja, uma função pastoral. Então o trabalho do pastor não é cuidar de todo o rebanho, mas contribuir para que a igreja cresça na sua função pastoral. E mestre. Uma pessoa, às vezes, pode exercer essas diversas funções na igreja. Hoje o pastor é o líder da igreja local, não é assim? Bem, a igreja está claudicando nos fundamentos, ele precisa de exercer uma função apostólica, firmar os fundamentos. Não, mas a igreja está muito boa nos fundamentos, é ortodoxa, não tem problema de heresia, mas está fria. É a hora de exercer a função profética. E aí uma pessoa pode exercer isso, ela pode fazer com que a doutrina, o fundamento apostólico brilhe, entusiasme. Bem, mas a igreja está até entusiasmada, fiel, ortodoxa, firme no fundamento apostólico, mas a turma está acomodada. Então, pode exercer uma função evangelística. Uma pessoa só pode exercer uma função evangelística. Não só ele ganhando vidas para Cristo, mas motivando toda a igreja.
os evangelistas da igreja, despertando, descobrindo para que esses evangelistas não apenas ganhem vidas para Cristo, mas sejam uma inspiração para todos os demais membros para exercer a função evangelística. E ensino a mesma coisa. Quem tem o dom de ensino, não é para ele encantar as pessoas, ai, que beleza. Não, mas ele inspira, ele suscita novos mestres, para que a igreja toda exerça essa função de mestra, edificando uns aos outros e ministrando ao mundo lá fora. Eu vou... Espera aí. Eu acho que... Eu terminei esse negócio aí de madrugada, gente. Eu acho que eu pulei um... Eu pulei um slide. Você recebeu de madrugada, não foi, filho? É a terceira razão. A primeira razão é porque a igreja tem natureza missionária. A segunda razão, porque todos são ministros e a função do ministério da palavra, do ensino, é treinar todos para exercer os seus ministérios de acordo com os seus dons. E a terceira coisa, porque a igreja é força do Espírito. Está aqui, né, na apostila. Gente, na apostila vocês acham. Eu de madrugada, eu já não estava aguentando mais. Eu me lembrei que no livro que eu escrevi lá, Cortina Rasgada, eu fiz uma citação de Brunner. Aí eu procurei lá e botei aqui, né? Eu já não estava aguentando mais elaborar nada. Aí Brunner diz o seguinte, aqui são testemunhos. Emil Brunner afirmou, a eclesia do Novo Testamento, a comunidade de Jesus Cristo, é uma comunhão pura de pessoas, sem o caráter de uma instituição. É, portanto, enganoso identificar uma das igrejas desenvolvidas historicamente, todas marcadas por um caráter institucional, como a verdadeira comunhão cristã. Enquanto este conceito não for explorado em todos os ângulos, ninguém pode prosseguir para a segunda questão. Em que relação estas várias instituições históricas chamadas igrejas permanecem com a eclesia, a comunidade de Cristo, e à luz desta norma, qual é o seu valor e a sua missão? Isso, vamos ler isso aqui como primeiro pique. Ler, refletir, etc. Aí, no outro lugar, ele escreve isso. Este mesmo teólogo, Emil Brunner, afirma que as pessoas se aproximavam da comunidade cristã. Aqui é um testemunho da comunidade cristã descrita no Novo Testamento. As pessoas se aproximavam da comunidade cristã porque eram irresistivelmente atraídas pelo seu poder sobrenatural. Havia uma dimensão de vida e poder na qual o Espírito Santo operava, melhor comparável à força atrativa de um ímã ou à propagação de uma doença infecciosa. Sem saber como ela havia acontecido, alguém já é portador da infecção. Vocês sabem que eu fiquei com a danada da Covid, né, essa doença. Eu não sei a hora que eu fui infectado, meu bichinho estava aí. Bruno está usando essa figura, está dizendo que a igreja, como força do Espírito, ela tem um ambiente que quando entra alguém, a gente vê hoje pessoas entrando, às vezes sem perceber a pessoa já foi infectada, já foi alcançada. E ele desenvolve isso, e nós não temos tempo de fazer isso, mas é um outro teólogo alemão, Moltmann, escreveu um livro, A Igreja Força do Espírito. Eu corri atrás desse livro, Júnior, e achei uma apostila, todo o livro, em castelhano, mas esse livro impactou a minha vida. A Igreja Força do Espírito. Então vamos, nesses minutos que nos restam, não, já não resta mais, né? Mas ver dois testemunhos, eu vou fazer isso bem rápido. Que nós precisamos de ter evangelização como estilo de vida, porque a igreja não é uma instituição estática. Bruno deixou isso claro. Ela é movimento. Ela é a força do Espírito Santo. Um exemplo bíblico. Saulo e discípulos de Damasco. Estevão, Saulo e os discípulos de Damasco.
A semente para a conversão de Saulo foi plantada por Estevão. Atos capítulo 6, Estevão pregava o evangelho nas sinagogas, cheio do Espírito Santo. Havia oposição, eles não conseguiam resistir à sabedoria e ao poder com que ele falava. Estevão. Aí acusaram Estevão e deram para ele a oportunidade de ele fazer a defesa. É uma das passagens mais lindas da Bíblia, Atos capítulo 7. Este homem, um helenista, judeu, mas formação helênica, grega, ele tem no capítulo 7 uma percepção da universalidade do Evangelho que Pedro teve que ir aprendendo aos poucos. Quando ele termina a mensagem, as pessoas rangiam os dentes contra ele. E levaram, foi julgado e condenado. E aí, Saulo, que era um fariseu, um rabi, um intelectual, profundo conhecedor do Antigo Testamento, teologia hebraica, consentiu na morte e guardou a roupa daqueles que mataram Estevão a pedradas. 3 coisas, eu creio, foram a semente no coração de Saulo. Primeiro, Estevão disse, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita do Pai. Era um momento tão sério do testemunho que a Bíblia sempre diz que Jesus está sentado à direita de Deus, não é isso? Ele reina. Mas aqui ele levantou. É um momento decisivo. Alguns acham que ele levantou para intensificar a intercessão junto ao Pai para que Estevão não negasse. Outros entendem que ele levantou para acolher Estevão. Segunda coisa. Estevão, recebendo as pedradas, ele diz, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Eu acho que aquilo ficou na mente de Paulo há muito tempo. Esse cara estava delirando. Esse Jesus que ele disse que ressuscitou é um defunto, morreu. Eu tenho... Mas a terceira coisa. Ele, Pai, perdoe os pecados que eles estão cometendo. Quando Paulo dá o testemunho dele em Atos 26, ele diz que quando Jesus falou com ele, identificou, ele falou, você não pode recalcitrar contra os aguilhões, você não pode dar coice no ferrão. Já o boi que usava o ferrão para enxigar o boi, aí o boi dava coice no ferrão. Isto é, o testemunho de Estevão, e meus irmãos, aqui é a força do Espírito, é o poder do Espírito. Um homem recebendo pedradas, ele diz, Senhor, recebe meu espírito, perdoa. Aí Paulo tem a experiência dele. Quando Paulo, no caminho de Damasco, a glória do céu brilhou, ele caiu por terra, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu sou Jesus a quem persegue. Ele perguntou. Aí deu uma instrução, preste atenção. Entra na cidade e lá eles vão te dizer o que deve fazer. Jesus falou diretamente com Saulo. Mas Jesus disse que deveria entrar em Damasco. E em Damasco, eles iam dizer a Saulo o que Saulo deveria fazer. E não usou no singular. Ele não falou, olha, entre em Damasco, tem um homem chamado Ananias que vai ao teu encontro. Eles te dirão. Em Damasco não havia igreja cristã organizada, não havia templo, não havia igreja organizada como presbítero, mas havia uma comunidade de discípulos. Por isso que eu gosto do exemplo da igreja de Damasco. Porque às vezes a gente tem tudo, tem templo, tem tudo organizadinho, mas somos membros da igreja, mas não estamos sendo discípulos de Jesus. O que tinha em Damasco era uma comunidade de discípulos. Eles vão te dizer o que você deve fazer. Isso é obra do Espírito. Então ele entra em Damasco, cego, 3 dias de jejum. Evangelização como estilo de vida é a obra de Deus. E nós nos movemos no poder do Espírito aqui. Ananias, eis-me aqui. Vai lá na rua chamada direita, na casa de Judas, procura por um homem chamado Saulo. Deu até o apelido dele, apelidado de Tarso. Ele está orando há 3 dias, ele teve uma visão, viu um homem chamado Ananias entrar e impor as mãos para que ele ficasse curado. E Ananias falou, Senhor, este homem, ele está perseguindo
teus servos e veio aqui para isso. Eu acho que Ananias era o primeiro da lista de Saulo. Vai. E Ananias foi. Entrou na casa de Judas. Saulo, irmão. Irmãos, isso aqui é movimento do Espírito Santo. Um cara que foi lá para prender o Ananias, o Espírito já tinha operado de tal forma, estava operando em Saulo e nele, acolhe. Não foi um templo. Foi na casa de Judas, que a comunidade de Damasco acolheu Saulo. Saulo, irmão, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas. Profecia, revela segredos. Me enviou para que você seja curado e fique cheio do Espírito Santo. Impôs as mãos. Ananias, quem era Ananias? Era o apóstolo Ananias, o reverendo Ananias, o presbítero Ananias. Quem era Ananias? O que a Bíblia diz que ele era? Discípulo. Caíram como que escamas. Ele levantou, foi batizado. Quem batizou Saulo? Ananias. Quando é que Ananias foi ordenado pastor? Ananias. Foi em que catedral Saulo foi batizado? Numa casa, num ambiente simples. Esse é o movimento do Espírito. Aí logo ele já começou a falar nas sinagogas, demonstrando que Jesus era o Cristo. Fez discípulos. Os judeus tramaram matá-lo. Os discípulos de Ananias, Saulo. Ananias ministrou representando a comunidade. Agora, eu creio que toda a comunidade abraçou Saulo. Ele já fez discípulos. E quando os discípulos viram que ele estava na iminência de ser morto, botaram naquele cestinho, né, e desceram pela muralha e começou a saga missionária de Saulo. Eles não sabiam que naquele cestinho eles estavam enviando para o campo o maior missionário de todos os tempos. Tudo isso é movimento do Espírito. Agora, deixa eu dar um testemunho de hoje. Aqui testemunho é da Bíblia. Hoje. O pastor Júnior está trabalhando aí com o movimento de jovem, o Conselho de Pastores. Eu me interessei em conhecer o Conselho de Pastores de Curitiba. Por causa da pandemia, etc., eu nunca me aproximei. Ele me passou um link e disse, pastor, a partir da tantos minutos ele fala sobre o Conselho. Mas eu me interessei pelo que veio antes. É o pastor Pascoal Piragini entrevistando o pastor Marciano, pastor titular da comunidade Alcance e presidente do Conselho de Pastores de Curitiba. Piragini perguntou, como é que você se tornou crente, discípulo de Jesus? Eu vou resumir. Ele diz, eu era um empreendedor. Ele teve sempre o espírito de empreendimento. Empreendi, etc., contou as histórias, mas quebrei. Ficou numa situação horrível. Aí ele começou a buscar ajuda. Aqui, ali, só num lugar que ele não queria buscar ajuda, em igreja. Por um motivo muito simples. O Pascoal perguntou, ele disse, porque naquela derrocada dele, muitos que deram prejuízo para ele foram evangélicos. Então ele buscava ajuda em diversos lugares, menos em igreja. Aí uma irmã dele falou, tem uma pessoa que pode te ajudar. Quanto ele cobra? Falou, não cobra nada. Então não é bom. Para ser bom tem que... Eu estou disposto a pagar o preço, apesar de que está quebrado. E ele foi, e era uma casa simples. Ele olhou, já não estava acreditando. Aí começaram a conversar e ele perguntou para o cara, mas o que o senhor faz? Eu sou um diácono da 82ª, se não me engano, Igreja do Evangelho Quadrangular de Curitiba. A hora que eu ouvi isso, me veio na mente que os líderes iniciais da Igreja Quadrangular saíram daqui. Uma igreja foi formada e a primeira igreja foi formada por líderes presbiterianos independentes vieram de São Paulo. Eu falei, meu pai, 82ª igreja. Aí ele olhou e falou, eu posso orar por você? Já estava ali mesmo, né? Pode orar. Ele começou a orar. Na oração, ele começou a revelar o que ele estava passando. Mas ele pensou enquanto o diácono orava.
A minha irmã contou a minha história para ele, por isso que ele está fazendo isso. De repente, ela começou a falar do passado dele. De repente começou a falar do presente, algumas coisas que só ele sabia. Mas a oração prosseguiu e começou a falar do futuro. E ele olhou para o pastor e disse, é o que eu sou hoje. Aí, ele caiu com o rosto em terra. Deus verdadeiramente está no meio de vocês. E ele mesmo diz, porque de acordo com 1 Coríntios 14, 23 a 25, a verdadeira profecia revela segredos do coração. É o que está lá. Paulo diz, se a igreja reuniu num lugar e todos começaram a falar língua estranha, se entrar um incrédulo, ele era um incrédulo, se entrar um indouto, ele não sabia nada de evangelho, se todos começaram a falar em línguas estranhas, vão dizer, essa turma está doida. Mas se todos profetizarem, tornam-se manifestos os segredos do seu coração, e caindo com o rosto em terra, vai adorar a Deus, dizendo, Deus verdadeiramente está no meio de vocês. Força do Espírito Santo. E aí ele se converteu. Como essa igreja do Evangelho Quadrangular era muito longe da casa dele, acho que é São José dos Pinhais, ou Pinhais, o pastor Luciano Subirá veio para cá, fez contato, ele acabou indo para Alcance, depois de muitos anos foi ordenado pastor, hoje ele é o pastor titular da igreja. Igreja Movimento do Espírito. E aí depois ele começou a falar sobre o Conselho de Pastores de Curitiba. Irmãos, eu falei, meu pai, eu estou dormindo de touca. Aí eu achei uma desculpa, não, veio a como é que chama? Pandemia. Nesse período eu fiz 3 cirurgias. Porque eu percebi que este homem que se converteu assim, foi formado, hoje está sendo um líder que aglutina membros do corpo de Cristo das diversas denominações tradicionais, pentecostais, por uma obra de Deus. Eu fiquei sabendo que o governador do estado procurou este homem como presidente do Conselho de Pastores para prestar um serviço na pandemia. Eles mobilizaram Curitiba e mobilizaram muitas igrejas do Paraná. E o que foi feito? E aí o pastor falou, pois nós aqui participamos e disse o que tinha feito. Foi, para mim, um dos maiores testemunhos para Curitiba. Então, quando eu pedi para o pastor Paulo orar para que Deus nos ajude a discernir o que Deus está fazendo, meus irmãos, é não só orar, mas vigiar, tá? Você ora e vigia. Você ora, mas fica com os olhos abertos para ver o que Deus está fazendo. E você tornar-se parceiro de Deus. A pastora Priscila deu uma aula, eu ouvi toda a sua aula, pastor, sobre unidade. É aquilo que nós precisamos aqui. Mas nós temos que contribuir para a unidade do corpo de Cristo em Curitiba, no Paraná, no Brasil e no mundo. Porque a nossa missão, ela começa onde nós estamos, é aqui, ali, é acolá, e isso ao mesmo tempo. Então, você me verifica, por favor, quando é a próxima reunião? Quarta-feira. Eu vou acertar aqui, viu, os pastores, ver o horário, disser que é o dia da nossa reunião. Eu quero estar presente. Foi uma das melhores coisas, Juninho, que eu vi. O testemunho, perceber o que Deus está fazendo, como está aglutinando pessoas de tendências mais diferentes, mas em torno de servir, de fazer missão. Então, que Deus nos ajude. E vamos continuar orando. A gente teve testemunho do passado. O movimento hippie não existe mais. Mas o que é que Deus está fazendo hoje? O que a gente precisa discernir? Vamos nos colocar à disposição para esse trabalho. Vamos ficar de pé? Fala, Nelson. Ok. Irmãos, não amemos de palavras, mas amemos de fato e de verdade.
Para isso eu preciso do Espírito Santo agir em nós. Porque a primeira manifestação do fruto do Espírito é amor. Vamos orar. Deixa eu ver quem que eu vou pedir. Irmã Marília, por favor, vem aqui e nos dirija a Deus nessa oração. Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor está nos dando de despertarmos, acordarmos, Senhor, para aquilo que está no teu coração, em relação ao mundo, em relação às pessoas que estão perdidas, em relação, Senhor, àqueles que não têm o conhecimento da salvação em Jesus Cristo. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a abrir os olhos e ver como os campos estão maduros, Senhor, e estão prontos para a ceifa. Ó Deus, que o Senhor mesmo, pelo teu Espírito Santo, nos capacite a andar, Senhor, em graça, em poder, Senhor, e possamos exercer, Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos dá. O Senhor tem uma mesa preparada, um banquete, Senhor, para que nós possamos nos alimentar e possamos, Senhor, retribuir e distribuir tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Nos abençoa como igreja, Senhor, que aqui onde estamos possamos colher muitos frutos, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.